Você já se perguntou de verdade o que você precisa para viver? Eu tenho feito esse tipo de pergunta para mim o tempo todo e eu resolvi agora compartilhar as minhas perguntas. E a intenção aqui não é compartilhar respostas, ao contrário de tudo que eu tenho visto, respostas, dicas, truques, isso está tão cansativo. E aí eu falei, eu vou abrir a minha caixa de perguntas. Então a minha primeira pergunta para você e para mim é: o que você realmente precisa para viver? Se nós formos imaginar uma resposta rápida, sem pensar muito, a gente vai responder: eu preciso de uma casa, eu preciso de roupa, eu preciso de alimento, eu preciso de, não sei, um marido, um filho, uma família. Mas se a gente analisar a fundo, o que a gente precisa mesmo para viver é estar vivo. E estar vivo é uma coisa muito relativa, não é mesmo? Porque nós temos pessoas nos hospitais, internadas, que estão vivas. Nós temos pessoas no mundo milionário que estão vivas, nós temos pessoas em situação de rua que estão vivas. Estar vivo, sobreviver é algo muito relativo. E é importante essa discussão porque muitas vezes nós sobrecarregamos essa ideia, né, do que nós precisamos para sobreviver, para viver, e muitas vezes impactados pela comparação, pelas informações que vêm de fora e não necessariamente pelas informações que estão dentro de nós. E aí o que nós precisamos para viver realmente, né? No primeiro momento é respirar, estar vivo, acordar de manhã. E quando a gente tem essa percepção clara, todo o resto vira uma dádiva. E aí nós temos duas perspectivas para esse resto. Essa da dádiva, que eu acabei de falar, e a do excesso. E aí muitas vezes aquelas coisas que nós achamos que nos ajudam a sobreviver, que seriam importantes para a nossa sobrevivência, elas são de verdade aquilo que nos atrapalha de viver. E essa talvez seja a grande reflexão que eu quero trazer aqui hoje, porque será que tem alguma coisa atrapalhando a gente de viver? O que nos atrapalha de viver realmente? Hoje eu vi uma informação sobre agricultura, sobre que um determinado processo de cobre, um fio de cobre que botava lá no fundo, enterrava no fundo da terra e como se fosse uma antena que captava, que conectava aquelas coisas da terra com o que vem de fora, né, essa coisa eletrosférica, vamos dizer assim, do planeta, fazia com que as plantas dessem mais frutos, né? E o paradoxo disso era, né, essa pessoa, há, sei lá, 100 anos atrás, descobriu isso, patenteou a técnica, só que essa técnica era uma técnica que a pessoa construía praticamente uma antena caseira, comprava fio de cobre, e ela nunca precisaria comprar adubo, nunca precisaria nada. A planta, o repolho, o pé de alface, o pé de tomate, ele só precisaria mesmo ficar ali e receber esses nutrientes conectados com esse magnetismo, vamos chamar assim. Seria quase um adubo magnético. E você pode pesquisar na internet, isso existe. Por algum motivo isso não fez sucesso, isso resolveria economicamente a agricultura do mundo todo. Mas por algum motivo isso não fez sucesso. Ao contrário disso, a indústria dos fertilizantes vende uma ideia de que o solo sozinho não tem os nutrientes necessários para você plantar um pé de alface, um pé de tomate, um pé de repolho, e aí você precisa adubar, né? E ele falou uma coisa muito interessante, que isso entra no sistema de conta corrente. Então você precisa depositar na terra e aí a terra vai render os frutos para você colher. Mas a pergunta é: você já viu alguém adubando a floresta amazônica, por exemplo? Você já viu alguém adubando a vegetação do Pantanal? E são vegetações super exuberantes, né? Se você abandonar uma casa
numa cidade cheia de asfalto. Um ano depois está cheio de mato dentro da casa, sem adubo, sem nada, sem nem plantar. O mato surge das veias da terra. Então, traz para a nossa vida isso. O que nós precisamos de fato sobreviver para viver? Não é simplesmente nos conectar com essa essência da vida e aí sim obter as outras coisas adicionalmente? E aí me ocorreu aqui agora, nesse freestyle, porque não tem roteiro, sobre uma parábola que o próprio Jesus, né, que é atribuída a Jesus, a dos lírios do campo, né? São duas, na verdade, são dois, surgiram agora aqui duas coisas que ele disse, né? Por que você se preocupa tanto? É só, se você observar os lírios do campo, eles são talvez a mais bela flor ou uma das mais belas flores. E ele não se preocupa com nada, ele simplesmente floresce. Percebe? E quando ele disse isso, ele não falou, não, tem que adubar o lírio, né? Porque senão a flor vai ficar mirradinha. E não é isso, né? E hoje o que nós falamos para as nossas crianças, né? Nós falamos, tem que estudar, tem que fazer isso, tem que fazer intercâmbio, tem que tal, e tem que realmente fazer isso tudo, né? O mundo está indo para frente, mas a essência das pessoas não está ligada a isso, entende? A sutileza. O lírio vai florescer, você adube ele ou não. Então era essa a primeira metáfora, né, com que Jesus falou, e a segunda é: buscai primeiro o reino de Deus e tudo mais vos será acrescentado. E reino de Deus tem muitas interpretações, né, em diversas crenças e não crenças, digamos assim, mas se você pensar que todas as vezes Jesus mencionou eu e o Pai somos um, o reino de Deus está dentro de você, vamos considerar esse reino de Deus que ele está falando dentro. Busque primeiro o reino de Deus e tudo mais vos será acrescentado. Talvez ele estivesse falando exatamente isso, né? O que você precisa para viver? Talvez o que você precise seja de conexão. Talvez você precise seja o fio de cobre. E não precisa de adubo. E quando eu faço a pergunta, o que você precisa para sobreviver, eu não estou falando de você especificamente, né? Nem sei se alguém vai assistir isso, só papo de doido aqui, mas o que eu preciso para sobreviver. Então é sempre importante, né? A mensagem aqui talvez é o que você está buscando. Não importa o que você queira realizar, ter, ser, fazer, conhecer. Isso não importa. Você pode ter, ser, fazer, conhecer tudo o que você quiser, mas isso não pode confundir você de quem você é. Isso tudo tem que ser coisas adicionais, isso tudo tem que vir em acréscimo. Você precisa saber qual é a sua essência, qual é o essencial para você sobreviver, qual é o essencial para você viver. É você estar vivo. Opa, estou viva, acordei de manhã, estou viva. Estou viva, o que eu quero hoje, sabe? E normalmente a gente repete hoje aquilo que a gente fez ontem. E se a gente estava com um problema ontem, anteontem e tal, aquilo vai se perpetuando. E a gente vai virando as coisas. E aí não estou falando nem de coisas materiais, mas a gente vai virando aquela informação de quem a gente é. E não quem a gente é realmente. Quem nós somos? Essa é a pergunta que não tem resposta aqui. Eu tenho a minha, você talvez tenha a sua, algumas pessoas não têm, a maioria, mas assim, é uma pergunta individual. Quem eu sou? A partir do quem eu sou, do que eu preciso de fato para viver, para sobreviver, é que eu vou receber os adicionais. E aí, se eu quero um carro do ano, uma casa na praia, viajar, conhecer o mundo, comprar joias, é adicional. Isso nunca pode definir quem eu sou. Não sei se você concorda. Espero que minimamente essas perguntas embaralhadas tenham contribuído com algum pensamento para você. Espero realmente, porque a grande liberdade que nós temos é a liberdade de pensar, de ser, de refletir, de chegar às nossas próprias conclusões. A única coisa que nos diferencia
dos outros seres vivos que existem, que estão sobre a Terra, ou pelo menos aqueles que a gente conhece, né? Então, outro assunto também, mas a única coisa que nos diferencia é essa capacidade de saber quem nós somos. Quando a gente fala eu, né? Quem eu sou, né? O cachorrinho, a vaca, o hipopótamo, ele não falou, eu sou o hipopótamo Fred. Não, ele é um hipopótamo, assim como todos os outros hipopótamos. E nós não, nós somos, eu sou a Valéria, eu sou a Maria, eu sou a Fabiola, eu sou a Paula, eu sou a Joana. Eu sei quem eu sou e quem ela é. Essa representação nossa, né? Mas o que nós somos é muito maior do que isso. E nós também temos a capacidade de compreender isso. Ou pelo menos de saber que nós não somos só isso, né? Então o que eu preciso para viver? Quase nada. Mas eu quero muito, e eu sei que você também quer muito, mas eu não preciso de quase nada. E o fato de você saber, de eu saber, eu não preciso de quase nada para viver ou para sobreviver, é que me torna potencialmente capacitado a ter tudo, sabe? Porque quando a gente fica correndo atrás das coisas por princípio, aquilo se torna mais importante que a gente. E quando você olha para uma coisa e pensa que ela não é mais importante que você é que dá importância àquela coisa, aí é que a brincadeira começa a ficar legal. Ela não domina você, você domina a coisa. E não é dominação de um jeito ruim, é dominação de um jeito muito bom, de independência, de liberdade. Enfim, pensa nisso. Eu também vou pensar, não tem resposta. E eu espero que essa conversa seja produtiva para você, para mim. E se você quiser mais, conversar mais, você pode mandar perguntas, comentar, colocar suas ideias. Vamos discutir isso junto, né? Aqui nos comentários. Nunca pensei que eu fosse pedir para você escrever coisa nos comentários, mas é até divertido. Eu vou tentar me habituar a isso. E é uma conversa de amigos, uma conversa de colegas. Enfim, aqui o objetivo não é ensinar nada, vender nada, pedir nada. É mesmo conversar, trocar ideia e refletir sobre a vida e sobre como nós podemos ficar mais satisfeitos conosco, sabe? É muito legal você ir dormir à noite e pensar, poxa, tô feliz comigo mesmo hoje. Eu acho que isso talvez seja a coisa mais legal no fim do dia, não é mesmo? Independente do que você esteja passando, porque dificuldades todos nós temos o tempo todo, como que nós lidamos com isso, né? Enfim, é isso, um beijo, escreva para mim, vamos trocar ideia e fica bem e eu te espero no próximo. Beijo!